O poder da influência. Como nós podemos ser influentes e como nós podemos ser influenciados. O que a Bíblia nos ensina e nos mostra, nos dá como exemplo, através do poder da influência. Olha só, eu separei 2 versículos para que a gente possa meditar nesse tema. O primeiro se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, olha só, a Bíblia está dizendo para que resplandeça a vossa luz. Então, que a nossa luz venha resplandecer diante dos homens, para que através das nossas boas obras glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, as outras pessoas só vão glorificar a Deus que está nos céus através das nossas boas obras. Então, a luz que nós temos tem que resplandecer diante os olhos das outras pessoas. Isso é uma influência boa, positiva, um bom exemplo. Aí lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, também nos diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, a má influência vai corromper o bom costume. Então, se você está sendo deixado levar por amizades, por influências que não são boas, vai te corromper os bons costumes. De repente você teve ali uma boa influência em determinado momento da sua vida, aí você passou a ter influência de pessoas que não agradam ao Senhor, influência de pessoas que não têm bons costumes, e essas pessoas, as conversações, os exemplos maus vão corromper os bons costumes. Então nós temos esses 2 exemplos, 2 extremos. A qual as pessoas vão ver as nossas obras e vão glorificar a Deus, ou as pessoas vão se corromper. Qual lado você quer estar? Qual tipo de influência você quer passar para as outras pessoas? Uma influência de alguém que vai glorificar a Deus pelas suas obras, ou uma influência a qual as pessoas serão corrompidas pelo que você está fazendo? E também, qual tipo de influência você quer ter para a sua vida? Então, ou você deve estar próximo de pessoas que estão glorificando a Deus, pessoas que estão tendo boas obras, ou você pode estar perto de pessoas que vão te corromper. E isso são decisões e são escolhas que nós tomamos. Você pode abrir os seus olhos, você pode ver quais são as pessoas que estão influenciando, estão servindo de exemplo para a sua vida, e se estiver dando um exemplo mau, se estiver corrompendo, você tem que afastar e sair de perto dessas pessoas. Tirar pessoas do convívio de seus filhos, pois quando as crianças são novas, são pequenas, elas ainda estão ali absorvendo tudo que está ao redor, tudo que está no meio delas. Então, não deixe, principalmente nos dias de hoje, você que tem uma visão espiritual, você que consegue discernir melhor essa situação, viu que seu filho está envolvido ali em amizades que não vão ser benéficas para ele, aconselha, procure tirar essas amizades de perto dos teus filhos. Aí nós vamos ver na Bíblia exemplo prático. Olha só, nós vamos lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 10. Ali Salomão ele morreu e o reinado ficou com seu filho Roboão. Aí o povo veio dizer para Roboão que Salomão pegava muito pesado, e o povo veio pedir para que Roboão aliviasse um pouco a carga. Porém, Roboão ele foi ter conselho com os anciãos, e os anciãos deram um conselho bom. O que ele fez? Ele deixou esse conselho de lado e ele foi procurar ter conselho com os jovens que cresceram junto com ele. E o que os jovens falaram para ele? Fala: Roboão, fala para o povo que se o seu pai pesou a mão sobre eles, você vai pesar ainda mais. E ele seguiu isso. Então Roboão pegou conselho, pegou uma influência de pessoas que não deram bons conselhos para ele. Então ele seguiu aquilo ali, houve uma revolta do povo contra ele. Aí nós vamos ver também no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nessa história aqui, uma história muito conhecida, que é de Naamã.
Naamã estava com o corpo todo leproso e Naamã foi até o profeta de Deus para poder encontrar a cura para a vida dele. Porém, quando ele chega até a casa do profeta de Deus, primeiro que o profeta nem atende ele. O profeta manda o mensageiro e fala para ele mergulhar no Rio Jordão. Porém, a Bíblia nos diz que Naamã se indignou. Olha só, 2 Reis 5:11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abama e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo: Lava-te e ficarás purificado. Aí olha só. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então olha só, Naamã, ele saiu indignado daquela situação, ele não queria cumprir aquilo que foi dito para ele, porém os seus servos, pessoas que estavam ao redor de Naamã, falaram para ele, mas se ele dissesse uma coisa grande, você não ia fazer? Quanto mais um negócio fácil desse, que é só mergulhar no rio, vai lá e faz. E ele foi e fez. Ou seja, essas pessoas influenciaram Naamã, impulsionaram Naamã para fazer o que o profeta disse. Ele fez e foi purificado. Naamã alcançou um milagre da parte de Deus, porque também pessoas que estavam ao redor dele incentivaram, influenciaram Naamã a ir atrás do milagre. Então são pessoas assim que nós temos que ter perto das nossas vidas, próximo de nós, pessoas que vão nos impulsionar para o bem, pessoas que vão nos influenciar a fazer coisas boas, a ter boas atitudes, e assim somos nós também. Nós temos que ser esse tipo de pessoa na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não murmure, não reclame, apenas seja positivo, tenha influência positiva na vida das pessoas. Então olha só, a Bíblia ela nos ensina muitas coisas, e principalmente sobre o poder da influência. A Bíblia nos diz como fazer, a Bíblia nos dá exemplo, cabe a nós abrir os olhos e procurar praticar. Então o meu desejo do meu coração é que essa palavra ela venha fazer morada no seu coração e que você possa, além de ouvir, que você possa praticar e ser uma pessoa influenciadora e estar próximo de pessoas que também vão te influenciar para o bem. Fique com Deus, a graça e a paz.